Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Mais de 600 amigos, né? Fico feliz de ter mais de 600 pessoas inscritas no canal. Talvez alguém diga assim, poxa, mas o que é 600, né? Comparado a alguns canais no YouTube não é nada. Pô, mas pra mim é bastante, gente. Sendo um canal pequeno e específico, com assunto específico que acaba não interessando a grande maioria das pessoas, mais de 600 pessoas inscritas, eu acho um grande número, um bom número, né? Fico feliz com isso e fico feliz de estar de volta trazendo uma mensagem para vocês, trazendo um pensamento bíblico. E passei algum tempo afastado. Nesse vídeo eu vou procurar explicar um pouco do porquê. Não é explicar um pouco do porquê. Dentro do contexto bíblico vocês vão entender por que eu sumo, por que eu sumi. E por que você também, principalmente se você é esse testemunho de Jeová, você às vezes tem um pico de alegria e daqui a pouco você cai, você some, você desaparece. Por que você, esse testemunho de Jeová, tem uma dificuldade tão grande em congregar, em buscar a Deus fora da organização? Esses são alguns dos porquês que eu queria dividir com vocês. Meus irmãos, em primeiro lugar, se você tiver com a sua Bíblia em casa, quer acompanhar agora, quer acompanhar depois, já tem essa passagem que eu vou falar na cabeça gravada, só vai acompanhando comigo. Mateus capítulo 4. Sobre o que eu quero falar hoje? Eu quero falar com você sobre as artimanhas e as armadilhas de Satanás em te e me paralisar e nos fazer nós ficar estagnado, nós pararmos de caminhar, nós parar de progredir, avançar. E principalmente você que teve uma rotina espiritual, você que foi testemunho de Jeová, você que teve dentro da organização, esteve ativo dentro da organização e hoje está fora, se sente assim, afastado de tudo, morto em sentido espiritual. Por que isso acontece? E como eu vejo na tentação que Jesus passou no deserto as maneiras de Satanás nos atacar. Perdoe o nariz também entupido. Pessoal, em Mateus capítulo 4, Jesus, após ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo, isso é interessante. Ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado. Logo de início eu pensei assim, parece que esse texto meio que se contradiz com Tiago 1,13, né, que diz que por coisas más Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Então tá errado, esse texto não faz sentido. Se o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, mas aí eu fiz um breve estudo aqui, rapidinho, comigo mesmo, né, com os meus botões, pensando, anotando alguns textos bíblicos, e aí eu consegui entender. Então eu só vim trazer isso aqui porque Deus me permitiu entender. O povo no deserto, lá em Deuteronômio 8, também foi provado por Deus. Só que as provações vindas de Deus, elas são muito abrangentes. O povo estava passando calor no deserto, o povo tinha sede, tinha criança pequena, então isso é uma provação. Situações difíceis te provam. Situações difíceis você é extraído o teu melhor, a tua intenção. Sabe quando a gente é aquele cristão do fogo de palha? A gente quer, não, porque eu vou servir a Deus, o que eu vou fazer e vai acontecer. Basta uma provaçãozinha para a gente entregar tudo, né? Então, às vezes somos provados. Agora, a tentação é diferente. Por isso que Tiago diz, quando alguém estiver sendo tentado, não diga que foi tentado por Deus. Tanto que a tentação que Jesus passou, quem o tentou foi o diabo. O Espírito Santo levou, permitiu. Mas quem fez a tentação foi o diabo. Porque a tentação do diabo é um pouco diferente. Um pouco não, bastante. Satanás, ele vai te tentar no teu desejo. Como o próprio Tiago depois fala, né? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, né? E o desejo tendo tornado-se fértil da luz do pecado. Satanás vai tentar na tua carnalidade, na tua fraqueza, no teu desejo sexual, no teu desejo ambicioso, na tua ambição, no teu vício. Satanás vai tentar aí. E na tentação de Satanás com Jesus, o que me chamou a atenção foi o seguinte.
Jesus, 40 dias de jejum, ele estava com fome, então Satanás o tenta com comida. Até aí tudo bem, muito normal, muito de se esperar. Porém, o que são alguns detalhes que me mostraram assim, ó, ataque de Satanás na minha vida, e talvez agora você vai se ligar na tua vida também, é que Satanás é oportunista e ele esperou o momento da fraqueza. Ele não veio no início dos 40 dias. Ele esperou ao término lá, depois de muito tempo. Então Satanás é astuto, ele vai te tentar em momentos que você já está fragilizado. Mas olha que interessante, mesmo fragilizado, ele estava buscando a Deus. Jesus estava buscando a Deus, porque estava num jejum. Ele estava tentando colocar a mente no lugar, imagina-se o tamanho do ministério que ia abrir após o batismo. Mas era o momento dele reflexionar com Deus, mas Satanás foi lá no final. Então, às vezes, Satanás vai te atacar no momento que você já não tem mais forças. Você saiu da organização da Testemunha de Jeová, um exemplo. Você lutou bastante, você de início saiu de lá, levantou uma bandeira, né? Talvez você levantou a bandeira de Cristo até na sua família, entre os seus amigos, amigos que ainda são Testemunha de Jeová. Mas o tempo foi passando, você se sentiu sozinho, você foi enfraquecendo, e é nesses momentos Satanás vai entrar com alguma tentação, com algo pessoal seu, que só você sabe, eu não sei. Talvez é nesses momentos. Quer ver outro detalhe interessante? Jesus tinha acabado de se batizar, antes de ir para o jejum, antes de ser conduzido para o deserto. E no batismo de Jesus acontece algo sobrenatural. Uma voz vinda dos céus diz: "Este é o meu filho, o amado, a quem me comprazo." Deus afirmou taxativamente. Depois dessa afirmação, o que Satanás chega dizendo? Satanás chega dizendo, lá em Mateus 4, chegando então o tentador, disse: "Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães." A afirmação que ele ouviu de Deus, Satanás começa a trabalhar em cima disso. Então, às vezes, acontece comigo, e com certeza acontece contigo, se não aconteceu, vai acontecer, de depois de você tomar uma decisão, você querer abraçar a causa de Cristo, Satanás vai bater em cima dessa tecla. Se tu tá certo mesmo, por que não acontece isso? Se tu, eu não vou dizer tu porque seria muita prepotência, né? Parece que aí a gente está falando assim de que eu tô certo e a organização tá errada. A organização do Testemunho de Jeová, ou seja lá o que for, né? Se você não foi Testemunho de Jeová. Vamos dizer assim, ó. Se realmente a ideia de Jesus ser o Senhor e Salvador é a certa, e não da instituição, então aconteça isso ou aquilo, tá? Não vamos pressupor que nós estamos certos, nós, esse Testemunho de Jeová, porque nós somos seres humanos imperfeitos, falhos, afadados à nossa mente que é fraca, pequena, e ainda cerceada por uma cultura, que cada um de nós tem a sua, foi criado, cultura, uma família, costumes. Então nós somos muito pequenos para querer dizer que nós sabemos de tudo diante de uma organização ou diante de Deus. Somos pequenos. Então não é isso. O que me fez deixar a organização foi a certeza de que Jesus é o Senhor e Salvador, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E talvez muitos aqui também foi isso. Isso é uma verdade, é um ponto, é uma estaca cravada assim, de uma verdade imutável. E essa verdade imutável, no caso de Jesus, foi que Deus disse, Yahvé disse para ele: "Este é o meu filho, o amado, a quem eu me comprazo." Ponto final. E Satanás foi atacar em cima disso. Então, Satanás ele vai tentar fazer com que você ceda
depois de ter entendido uma afirmação de Deus, muitas vezes baseada na Bíblia, que você retroceda. Porque você começa a pensar, como Jesus poderia ter pensado, poxa, mas é verdade, né? Um pãozinho, nada de mal faria, um pãozinho aqui, pô, sou filho de Deus, né? Quem sabe, será que vai dar tempo de eu chegar até a cidade ou arrumar um pão? Talvez eu morra no meio do caminho. Talvez Jesus possa ter pensado nisso, né? Então, é uma coisa que Satanás é muito astuto. O segundo ponto na tentação de Satanás em Jesus, ele diz para Jesus, ele leva Jesus a um lugar muito alto e diz assim, ó, te atira daqui para baixo, porque está escrito que Deus não vai permitir que tu caia, que tu te arrebentes no chão, ele vai mandar os seus anjos. Então Satanás ele também tenta nos fazer pensar que se nós somos filhos de Deus, se nós estamos buscando a Deus da maneira mais correta, nós não podemos nos machucar. A gente não vai se machucar. Eu sou filho de Deus. Eu decidi tomar uma decisão. Eu vou sair daqui e vou buscar fazer a vontade de Deus. Talvez Satanás venha com a ideia de que você não vai sofrer. Ah, você não pode sofrer. Se tu tá no caminho certo mesmo, as coisas têm que dar certo, rapaz, o tempo todo. Tu não pode adoecer, tu não pode ter adversidades. Nos tempos, às vezes, que eu me afasto, eu tenho adversidades. Eu tive adversidades aqui. Parte da minha casa incendiou uma época, né, pegou fogo, tive perdas materiais, sem contar as guerras e as lutas que são aqui e aqui. São internas. Elas não param. A gente poderia pensar, às vezes, assim, poxa, mas se eu larguei tudo, abandonei o modo de vida anterior para seguir a Cristo, agora estou levando paulada, está errado. A gente não pode sofrer. Mas presta atenção que isso são coisas do inimigo, são setas inflamadas de Satanás para nos fazer desviarmos, para nos fazer desacelerar o passo. Então, essa passagem de Jesus na tentação, eu tenho certeza que milhões de pessoas já pregaram diferente, já fizeram várias pregações maravilhosas em cima dessa passagem, mas eu quero trazer para você que deixou talvez a organização, deixou família, deixou um estilo de vida para buscar a Deus de uma forma mais pura e simples, e hoje está se vendo nessa situação como Jesus no deserto. Ele saiu para buscar o Pai, agora ele está tantos dias sem comer, o tentador na volta, e ele se sentindo numa situação. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus respondeu categoricamente todas essas acusações de Satanás, mas isso foi ele, foi Jesus, em todo o seu esplendor de Cristo. Nós temos mais dificuldade para lidar com isso, muito mais dificuldade para lidar com isso. Por isso que esse texto me chama a atenção. E a última parte da tentação de Jesus, Satanás ele faz o seguinte, ele leva Jesus até um local alto novamente, mostra os reinos da terra e diz, se te prostrares e fizer um ato de adoração, tudo isso será teu. Texto que mostra várias coisas, que Satanás é dono das coisas do mundo, enfim. Mas o que me chamou a atenção aqui, que Satanás pediu para que Jesus se prostrasse e o adorasse. Se prostrar, meu irmão, é rendição. Você está rendido. Você está se prostrando. Você está numa posição em que você não consegue se defender. Tu não consegue se proteger. Se tu estiver prostrado diante de uma imagem ou diante de Deus prostrado, você está indefeso. Se uma pessoa se prostrasse para um rei no tempo antigo, o rei geralmente andava armado com uma espada, com uma faca. Se o rei quisesse, ele podia te matar. Está de mãos limpas, mãos abertas, ou com as palmas tocando no chão, ou com as palmas viradas para cima em sentido de clemência, misericórdia, você está prostrado. Aí eu entendi que Satanás, ele te quer rendido.
quando você se prostra a vícios, a fraquezas, porque ele tenta nas suas fraquezas. Se ele conseguir fazer com que você caia no teu vício, seja ele fumar, beber, seja pornografia, seja o vício que for, quando ele consegue te fazer você se render a ele, você fechou o acordo com Satanás. Fechou o acordo com ele. Só que ele não vai te dar todas as coisas do mundo, mas nesse momento ele passa a ter legalidade sobre a tua vida, porque a vida espiritual com Satanás principalmente funciona assim, com acordo. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos estar em Cristo, ligados a Cristo. Aquele que estiver ligado à verdadeira videira, né, esse dá fruto. Quando você se desliga da videira, se rende, faz um acordo com Satanás, você está passando a legalidade ou abrindo portas para Satanás agir na sua vida de diversas formas. E nesse momento se torna muito difícil buscar a Deus e ter a ação de Deus sobre a tua vida. Muito difícil mesmo. Então, busque força, busque se fortalecer, não se render a vícios, a quedas, a deslizes antigos. É difícil? É muito difícil. Só buscando muito a Deus, com muita oração, com muito envolvimento com Deus. Irmãos, tem um ladrão de tempo terrível nos nossos dias, que são as redes sociais. O celular está na nossa mão ali o tempo todo. E as nossas fraquezas, na sua grande maioria, a porta de entrada para elas é o celular. Ah, tenho vício em jogatina, está no celular. Tenho vício em conteúdo adulto, está no celular, é um clique da tua mão. Tem um vício que for, bebidas alcoólicas, eu não bebo o celular, mas eu posso ver vídeos que me instigam a beber. Geralmente é isso, né? Então é uma luta árdua, é uma luta grande. Mas enfim, eu gostaria que você voltasse a lutar, voltasse a se colocar de pé junto comigo, porque eu também preciso voltar a lutar, preciso voltar a me colocar de pé. Porque todo este tempo que eu me mantenho afastado, eu vivo lutas de altos e baixos, né? Eu reconheço que não é nada fácil. Mas o plano de Satanás é esse: acusar, dizer que tu não é filho, te trazer dúvidas. Será que tu tomou a decisão certa? Será que tu está no caminho correto? Trazer dúvidas e fazer tu te prostrar. Tu cair em vícios, cair em costumes antigos, se prostrar. Então eu queria dizer para você, nessa noite, meu irmão, vigiar, tentar buscar o Pai. O Deus que te atraiu, seja lá na organização, esteja você ainda aí na organização ou não, porque isso é uma coisa interessante de se falar, né? Deus, ele, como diz o nome do canal, Jeová não tem dono. Deus não se restringe a ouvir você só se estiver na organização ou só se estiver em uma outra denominação. Agora sim, agora Deus vai me ouvir porque eu não estou mais no salão. Deus te ouve no salão do reino, meu amado. Deus conversa contigo aí, Deus te ouve em casa, Deus te ouve de todos os lugares. Então busque a Deus. Eu quero poder ser de ajuda também para você nesses próximos dias. Quero poder também estar gravando outros vídeos, trazendo outras reflexões à base de passagens bíblicas, porque a Bíblia é viva, ela exerce poder. E quando esse poder é exercido sobre nossas vidas, quando a gente extrai esse poder da palavra e joga na internet e esse poder cai sobre você, ele tem o poder de transformar a tua vida. Eu orei antes, vou orar depois, para que o Espírito Santo de Deus ele te toque aonde quer que você estiver. E com o problema que você estiver passando, lembre-se que há um nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Que independente da situação, do buraco que tu te encontre, do vício, da fossa que tu esteja, ele vai te resgatar. E ele consegue te levantar. Tá bem? Então, fica com Deus. Até uma próxima. Em breve eu estou de volta, se Deus quiser e permitir.
trazendo mais um assunto da Bíblia, tá bem? Uma boa noite.